Bom dia, querido, graça e paz. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Algum tempo atrás, o IBGE atestou que o número dos que se dizem cristãos, o que mais cresce, é o dos chamados desigrejados. Estes são aqueles que, em sua maioria, entraram pela porta da igreja, mas não deixaram que a igreja entrasse no seu coração. Eu digo isso porque as desculpas transvestidas de razões que são muitas vezes dadas por aqueles que abandonam a igreja, em sua grande maioria, seriam superadas se tivesse havido, assim, de fato, uma conversão genuína a Cristo. E aliada a essa conversão, um verdadeiro compromisso com sua igreja e sua obra. Veja bem se não é assim. Alguns dizem, saí da igreja porque ninguém se importava comigo. Não me davam atenção, não me visitavam. Isso é pura carência emocional. É claro que a igreja, como comunidade de fé e amor, deve abraçar e acolher todos os seus membros. Mas repare, estas desculpas, elas centralizam suas emoções. Ou seja, o foco dessas pessoas são elas mesmas, não a obra, não a igreja. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 16, ele diz que em um dos momentos mais difíceis de sua vida, todos o abandonaram. Já pensou? Se Paulo fosse carente e procurasse atenção, ele teria, naquele momento, desistido da obra e da igreja e de muitos que ele havia dedicado toda a sua vida, mas que ali, naquele momento, não estavam com ele. Alguns dizem, eu saí da igreja porque não reconheceram o meu potencial. Não me deram um cargo, não me colocaram no grupo de louvor. Sabe o que é isso? Vaidade. A obra de Deus é muito ampla e há muito a ser feito. E o púlpito não é o único lugar onde podemos exercer os dons que Deus nos deu. E além do mais, muitas vezes pensamos possuir um dom ou talento que ninguém mais, além de nós mesmos, consegue enxergar. Será que de fato eu tenho esse dom? É preciso avaliar as motivações reais que estão me levando a querer louvar, pregar, dirigir um departamento. Se Deus te capacitou e te chamou para algo, no seu devido tempo, Ele providenciará as condições para você exercer o seu chamado. Enquanto isso, exerça o dom da humildade. Eu poderia aqui ainda falar daqueles que saem da igreja porque discordaram da pregação do pastor, da cor da igreja, porque brigaram com outro irmão, enfim, desculpas. Estar na igreja nunca isentou ninguém das dificuldades do convívio com outros. Afinal, igreja é comunidade, é gente, é povo. A igreja é composta de seres humanos, portanto, falha. Igreja é hospital e, portanto, cheia de pessoas doentes que estão procurando tratamento, mas continuam doentes. Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Lembre-se, Jesus selecionou 12 homens para caminhar com ele e serem a base da sua igreja. Dentre esses 12, houve aqueles que brigaram pelo melhor lugar no céu, outros que lhe traíram, e todos, ao final, duvidaram da sua ressurreição. Mas eles eram a igreja de Jesus. Leia atentamente as cartas apostólicas. Todas elas mostram uma igreja falha, cheia de defeitos. Havia intrigas, grupinhos, pecados sexuais, líderes se desviando da verdade, problemas familiares. Ou seja, tudo que vemos hoje na igreja atual, víamos também na igreja primitiva. Nada mudou. Inclusive, a grande verdade acerca da igreja. Ela continua sendo a igreja de Cristo, amada por Ele, morada do seu Espírito e coluna e firmeza da verdade. Eu, na minha adolescência, também saí da igreja e fui para o mundo, mas jamais, em momento nenhum, culpei a igreja, seus líderes, seus membros, ou o que quer que seja. A minha queda, sabe quem foi o culpado?
Quem foi que provocou o meu tropeço? Fui eu. A culpa é minha e somente minha. Eu que falhei com Cristo. Eu que falhei com a sua obra. Eu que pequei, eu que fui vaidoso, que fui carnal, eu que dei lugar ao pensamento ruim, eu que entristeci o Espírito Santo, eu que tirei os meus olhos de Cristo e coloquei os meus olhos naquele que não era alvo. Então o problema não estava na igreja, mas em mim. Eu me lembro de uma história acerca de uma irmã que decidiu sair da igreja. Ela queria sair da igreja porque ela estava desejosa de congregar numa igreja perfeita. Procurou o pastor e disse a ele: pastor, eu estou saindo da igreja. O pastor perguntou: por que, minha irmã? Ela disse: porque eu quero encontrar uma igreja perfeita e eu quero congregar nela. O pastor, com calma, olhou para a irmã e disse: irmã, quando você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, por favor. A irmã, procurando entender a fala do pastor, perguntou-lhe: por que, pastor, não posso entrar? Ele disse: se você encontrar a igreja perfeita e entrar nela, naquele momento, ela deixará de ser perfeita. Meus amados, busque a comunhão, a paz, busque o convívio com os santos. E os santos são aqueles que são falhos, mas que estão lutando, pelejando para melhorar, para chegar aonde Jesus quer que nós cheguemos, a estatura do homem perfeito. Congregue, não abandone a igreja. E se abandonou, volte depressa, pois ela é o melhor lugar para se estar. Deus abençoe.